Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui, mais um minutinho, a gente já vai iniciar a nossa live. Eu queria, antes de mais nada, ouvir de quem está presente aí, como é que está o áudio. Coloca um joinha aí se estiver tudo bem, se estiver me ouvindo. Deixa eu ver se está conectado aqui também no Face. Legal, legal. Áudio tá bom. Deixa eu só conferir aqui no Face como que tá. Eu vou esperando as pessoas chegarem. E a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Legal, no Face também tá rolando já. Muito bom, tudo ok, tudo funcionando. Bom, pessoal, vamos lá com quem está aqui. Já devagarzinho as pessoas vão acabando de chegar, enquanto isso eu não deixo vocês esperando muito. Primeiramente eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vander Pimenta, eu sou fisioterapeuta, acupunturista há 20 anos. Há 15 anos eu só trabalho com acupuntura e há 17 anos eu dou aula de acupuntura. E eu já trabalhei e já desenvolvi várias situações na minha vida profissional que me levaram a estar onde eu estou hoje e principalmente estar envolvido com esse projeto que eu estou hoje, que eu vou tentar explicar de uma maneira simples, rápida e objetiva para não tomar tempo do nosso objetivo aqui, que é abordar um pouquinho do tema. Trabalhando tanto tempo na área, eu tive a oportunidade de experimentar várias situações. E eu confesso que eu acertei muito, mas eu errei muito também. E naturalmente eu conheço muitas pessoas dessa área, eu já participei da formação de mais de 3.000 alunos. Hoje eu trabalho no CTN, Centro de Estudos e Terapias Naturais, que tem a sede lá em Sorocaba. Mas a gente tem unidades em algumas cidades. E eu tive a possibilidade de conhecer a realidade de várias cidades e conviver com vários profissionais. E o que eu pude perceber é que muitos profissionais, assim como eu já fiquei, às vezes ficavam um pouco frustrados com o rendimento, com a realidade profissional mesmo, com a questão financeira, com o movimento do consultório, com as dificuldades em atrair clientes, em fidelizar os clientes. E isso começou a me incomodar, isso começou a me gerar um inconformismo. Por quê? Porque eram bons profissionais, aliás, eram profissionais excelentes. Eu diria que muito melhores do que eu, e ainda assim não conseguiam ter uma estabilidade profissional. Isso começou a me incomodar e eu comecei a me perguntar o porquê disso, por que isso estava acontecendo, considerando que as pessoas gostavam de se tratar com acupuntura. É difícil você ouvir alguém que se trata com acupuntura há muito tempo falar mal da acupuntura. Então eu ficava me perguntando, se tem pessoa que gosta, se as pessoas procuram esse tratamento, o que acontece que esses profissionais não estão satisfeitos? E comecei a estudar a respeito, me aprofundar nisso, e eu comecei a ver que a principal falha que os profissionais acreditavam que pudesse ser, não era realmente a principal falha. A maioria dos profissionais acredita que é uma falha do ponto de vista técnico, uma falha na sua capacidade profissional. Inclusive chegam a duvidar da sua capacidade profissional.
e fazem novos cursos, procuram novos aprimoramentos, novos equipamentos e continuam na mesma. Às vezes se endividam mais fazendo isso e continuam com essas mesmas dificuldades profissionais. Então eu comecei a estudar e entender e talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui. Se você é aluno de acupuntura, acredite no que eu vou falar. Se você já é profissional formado, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar. Tem uma fase do curso que você pensa em desistir. Do começo, né? Principalmente se você tem muita formação ocidental. Se você tem Quanto mais títulos você tem, mestrado, doutorado, PhD, mais dificuldade você passa no processo de iniciar os conceitos dos princípios da medicina chinesa. Eu acho assim que para você estudar a medicina chinesa, você tem que ter um pouco de maturidade. E isso não tem a ver com idade. Maturidade de entender que é preciso você estudar um pouco de filosofia para entender a ideia que o chinês construiu essa linha. E quando você não tem muita maturidade, isso é meio complicado. Se você já tem maturidade e tem muitos títulos, né, muitos conhecimentos ocidentais, para você iniciar esse conhecimento nessa área, você precisa superar algumas barreiras e tentar evitar o que a maioria das pessoas fazem, que é tentar relacionar esses conhecimentos que você está aprendendo com os que você já tem. E aí chega um momento que isso fica, às vezes, confrontando tanto, isso incomoda tanto, que é mais fácil você é mais atraído por desistir do que continuar. E eu passei por isso, só que tem um detalhe que foi muito importante, que é a hora que a chave vira. Chega um momento, ou do curso, ou pós-curso, no meu caso foi um tempo grande depois que eu terminei o curso, que a chave vira e tudo passa a fazer sentido. E aí as coisas começam a se iluminar e parece que é interessante porque você entra em sintonia, né? O seu radar para esse assunto é acionado e tudo começa a fazer sentido, você começa a se relacionar ou relacionar tudo isso. E de repente você está encantado, você está animado, você está motivado e aí você começa a só querer trabalhar com isso, você só aprender sobre isso. E isso acontece e você investe e aprende e às vezes no processo de desenvolvimento da sua carreira o retorno não é proporcional a essa empolgação. Eu passei por isso, percebi isso, como eu disse, identifiquei isso e identifiquei que isso era uma falta de conhecimento sobre empreendedorismo e comecei a estudar muito sobre isso. E dentro dessa linha também aconteceu a mesma ideia de ter virado a chave. E aí, pessoal, eu comecei a adotar uma postura de conseguir ver uma série de coisas, claro que estudando, eu não descobri nada disso. Essas teorias que eu vou apresentar aqui não são teorias minhas, foram coisas que eu acabei chegando à conclusão e colocando as coisas em prática e vendo que isso traz muito resultado. E isso me estimulou a ensinar as pessoas a fazerem isso, porque eu pensei, quantos profissionais no mundo devem passar por essas dificuldades, ou quantos profissionais deixaram de mostrar o quanto são bons porque desistiram, justamente por não terem esse conhecimento, que é uma lacuna que as profissões da saúde têm. Agora está se despertando um pouquinho para isso, né? Mas a grande maioria dos profissionais da saúde não tem conhecimento em empreendedorismo, em como empreender com o que já fazem. E aí sofrem todas as consequências e frustrações e decepções por não entenderem disso. Foi aí que eu decidi desenvolver um estudo sobre isso, materiais sobre isso, e um dos motivos dessa live aqui agora é exatamente esse, tá? Eu tô vendo aqui algumas coisas. A Bruna perguntou se é só o dela que está trancando, no caso travando, né? Não sei, Bruna. Talvez seja interessante você sair e entrar de novo para a gente avaliar isso, para você avaliar isso, tá? Pessoal, eu queria rapidinho que vocês colocassem aí só de onde vocês são, de que local vocês são. Tem gente entrando, tem gente saindo, é natural.
Só coloca aí pra mim de que cidade que você tá falando aí, pra eu ter uma noção, tá? Antes da gente começar o tema propriamente dito. Tem um certo delay entre o Face e o Insta, que eu tô seguindo os dois aqui, mas é só pra entender. Suzano, legal, Betisa de Suzano. Londrina, Paraná, estado maravilhoso. Santa Maria, Rio Grande do Sul também são regiões que a galera trabalha de verdade. Mato Grosso, Itapema, Santa Catarina, conheci Florianópolis recentemente, maravilhoso. Ilhéus, Bahia, muito bem-vindo. Marcelo de Jaú, do curso de CTN Bauru, muito legal, Marcelo, seja bem-vindo. Campina Grande, na Paraíba, Sorocaba. E é isso aí, muito legal mesmo. São Paulo, Albertino Alves, Bahia, Itatiba, Santa Bárbara do Oeste. Pô, muito legal mesmo. Eu queria agradecer a confiança de acreditar que valeria a pena estar aqui. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para que isso tenha valido a pena. E parabéns pelo interesse, porque é a partir do interesse que as coisas acontecem. Aquela velha frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ela começou a fazer muito sentido na minha vida recentemente. E essa atribuição não é ao mestre, mas sim ao discípulo, né? Porque qualquer coisa vira um ensinamento para você quando você está pronto, que é a questão do radar. Eu queria, tô vendo aqui mais Barcelona, que legal, Mangaratiba, Belo Horizonte, Santa Bárbara do Oeste também, Taubaté, Márcia Arruda, você é o cara, Vander. Até parece, Márcia, eu não sou ninguém sozinho, acredite. A Márcia também de CTN Campinas, muito legal mesmo. E pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: essa é a terceira live que eu estou fazendo em uma semana. Eu fiz uma no domingo passado, fiz uma no dia 20, que era feriado em algumas cidades, e estou fazendo essa aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho do que eu já falei nas outras, mas eu queria já antecipar que quem não assistiu as lives anteriores, elas estão no perfil do Facebook. Então entra lá na página Acupunturista de Sucesso, segue lá e dá uma procuradinha que tem as lives completas, tá? Na primeira live eu falei sobre uma coisa muito legal também, que foi tudo no processo de descoberta. Eu falei sobre duas fórmulas que eu chamei de fórmulas do sucesso. Eu vou falar rapidinho aqui, eu não vou repetir a aula inteira, mas é só para contextualizar e a gente iniciar nessa aula de hoje, onde eu vou falar do que eu acredito sobre os 7 passos para o sucesso. Normalmente eu esqueço de me falar isso no começo e hoje eu me lembrei. O que eu queria deixar claro aqui, pessoal, é assim, não existe certo, não existe errado. O que existe é resultado. Se você está tendo resultado, não precisa mudar nada. Talvez aprimorar uma coisa ou outra, mas se você não está tendo resultado, você precisa mudar, você precisa evoluir. Na verdade, existe uma outra expressão também que eu aprendi, que a gente costuma ouvir a expressão sair da zona de conforto, né? Na verdade, é uma expressão, se você levar ao pé da letra, é uma expressão muito errada. Eu aprendi com um coach chamado Jerônimo Temel. Eu não sou coach, eu não sou guru, quero deixar isso claro. Não fiz trabalho com coach, vi algumas coisas, mas não fiz nada disso. Leio muito, estudo muito e vi alguns vídeos que agora aparecem, porque agora tudo é coach, tudo é guru, né? Eu até tenho uma ressalva com relação a isso, porque eu gosto que as pessoas... Eu vou dar uma dica muito pessoal, né? Se você acredita que alguém pode ser o seu guru ou o seu coach, faz uma análise da vida dessa pessoa com a qual você se identifica, né? O aspecto da vida que você se identifica. O que eu vejo são pessoas que não têm muito desenvolvimento na vida e querem ajudar outras pessoas a terem desenvolvimento na vida. Isso me deixa um pouco incomodado, sabe? A pessoa não desenvolveu nada para si, não criou nada para si, está no processo de descoberta e de repente vira coach, quer incentivar todo mundo e tal. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não é zona de conforto, seria zona de segurança.
segurança pelo seguinte, porque imagine um funcionário público que não gosta do seu trabalho, mas sente-se seguro com o trabalho, ele não tem coragem de abandonar isso. Ele não está numa zona de conforto, ele está numa zona de segurança. Então, a proposta de que você mude se não estiver dando resultado é que você saia da sua zona de segurança, que é algo que você domina, e passe a ir atrás e desenvolver conhecimento sobre esses aspectos que parecem que são muito longe da gente, e não são. E, no meu ponto de vista, a gente precisa aprender sobre isso para que a gente cresça como uma categoria forte. A minha proposta é essa, a gente precisa crescer e começar a ficar forte. Isso vai evitar algumas pancadas que a gente pode tomar, vai fazer com que as pessoas vejam o nosso trabalho de uma maneira mais séria, de uma maneira mais produtiva e naturalmente valorizem o que a gente faz. Essa é a ideia. Então, na primeira live eu falei sobre as fórmulas do sucesso, que eu acabei... é complicado falar que eu acabei desenvolvendo. Essa fórmula saiu da minha cabeça, mas claro que vendo várias observações, né? E a fórmula seria a seguinte: E mais G associado a R mais T associado a F mais D multiplicado por 1000 H vezes C é igual a S. Vou falar rapidinho o que cada letra dessa representa e quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha na live que está aí no perfil do Facebook. E seria empreendedorismo associado à gestão, que empreendedorismo sem gestão é problema. Você empreende, cria e não vira nada, porque você não teve uma gestão, e esse empreendedorismo se divide em mais 3 aspectos aqui que eu vou falar rapidinho. Associado a resiliência mais teimosia, e essa palavra resiliência está muito na moda, que é a capacidade de se reinventar depois de tanta pancada. Na verdade não é nem se reinventar, é voltar à sua forma natural, à sua força natural depois de tanta pancada, e um pouquinho de teimosia, porque provavelmente você precisa cometer os mesmos erros para ter certeza que aquilo era erro. É uma visão diferente de que se você errou, erre, mas não erre de novo, né? Depende, porque às vezes foi um erro de, como é que eu vou dizer, estratégico, mas que para você ter certeza que se foi de estratégia, você precisa cometer ele de novo, porque se você não tirou todo o ensinamento desse erro, você vai cometê-lo de novo. Então, resiliência e teimosia associado a foco e disciplina, porque o foco, a parte mais difícil do foco não é dizer sim, e sim dizer não. Por exemplo, estar aqui agora, ao invés de estar no Netflix, ao invés de estar no Dança dos Famosos, no Fantástico, ou seja lá qualquer outra coisa dessas, ou num clube, ou saindo, né? Então, foco, que é dizer não para outras coisas e focar numa meta, e disciplina, porque vai ter dia que você não vai estar afim mesmo, e o que vai te manter no foco é a disciplina, é o hábito. Multiplicado por 1000 H, H de humildade. Humildade de entender que você não sabe, humildade de entender que você tem que sentar nas cadeiras e estudar de novo, e aprender de novo. Humildade de entender que as coisas demoram para acontecer, não é do dia para a noite. Entender que mesmo que você seja PH numa área, nessa você pode ser um cara novo. Mesmo que você tenha 20 anos na área da acupuntura, empreender com a acupuntura ainda não é o seu forte. Eu ouço muito dos profissionais, muito assim, de alguns profissionais, né, já ouvi muito, eu adoraria ter alguém que arrumasse os pacientes para mim e eu iria só atender. É exatamente essa falta de conhecimento em empreendedorismo. Multiplicado por C de constância. Isso aqui tem que ser constante, todo dia, toda hora, cada situação, cada projeto. E a motivação para isso tudo aqui, né? Uma motivação para que isso tudo aconteça. Porque uma ideia aplaudida, mas que não é colocada em prática, não faz carreira crescer nenhuma. Então, nossa, que ideia linda. Mas se você não colocar isso
prática, não vai mudar nada, isso vai te levar ao sucesso. Essa palavra empreendedorismo ela é dividida em 3 aspectos. O empreendedorismo ou o empreendimento de sucesso, ele é dividido em 3 situações, né? Você precisa de 3 características, que é visão, administração, que entra um pouco da gestão, e a parte técnica. Nós somos a parte mais frágil disso. Nós somos a parte técnica. Uma sociedade, para ter bons resultados, precisa ter esses 3 aspectos. Alguém que tenha visão, que entenda o mercado, que vislumbre o mercado, que saiba, por exemplo, essa informação que eu vou dar aqui, 80% da população brasileira está procurando ter uma vida mais saudável, sobretudo procurando ter uma alimentação mais saudável, e isso leva as pessoas a terem hábitos, né, mais saudáveis, naturalmente buscando trabalhos como o nosso, de acupuntura ou das terapias naturais. Então, se você não está tendo a quantidade de clientes interessante e tem tantas pessoas procurando, o que será que está acontecendo? Quem será que está fazendo coisas erradas nesse processo? É uma pergunta que você tem que se fazer. Processo administrativo, esse é um erro também que nós cometemos, misturamos coisas pessoais com coisas profissionais, não temos controle de gasto, não temos uma gestão profissional do nosso negócio, não sabemos custo do nosso trabalho, a grande maioria, então esse é um erro administrativo, você acaba sem saber quanto você ganha, quanto que não ganha, quanto que pode gastar, quanto que não pode. E a parte técnica, que quando está dando tudo errado, o que a gente faz? Novos cursos, novas técnicas, novos equipamentos. A gente não investe nessas outras 2 aqui e principalmente a gente não contrata profissionais. Se a gente não tem essa capacidade, a gente teria que contratar. Quando você busca uma sociedade, você busca com um amigo seu que também é técnico e aí de repente vocês estão competindo por isso e de repente um resolve assumir a parte administrativa, vira uma guerra porque ele se sente explorado por você. Então são aspectos importantes para se considerar, tá? Então empreendedorismo mais gestão, somado a resiliência mais teimosia, somado a foco mais disciplina, multiplicado por 1000 vezes humildade, multiplicado por constância, isso vai te levar ao sucesso. Eu chamei essa fórmula, quem assistiu a aula, de fórmula B de bagagem, e se você dividir a sua bagagem com T de todos que são colegas, que são parceiros, dividir a sua bagagem com todos, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, você vai para a estratosfera, você vai para o topo. Dividir com as pessoas. Por quê, pessoal? Porque eu quero que vocês cresçam, porque eu quero crescer. Reparem, vejam as coisas que a gente tem consumido hoje. Pequenas empresas têm se juntado e formado pools de médias empresas. Médias empresas têm se juntado e formado pools de grandes empresas. E grandes empresas têm se juntado e montado pools de empresas gigantes. É a ideia do cooperativismo, coisas nesse sentido. Então eu acho que a gente tem que se juntar enquanto carreira para que todos cresçam. Então dividir os seus conhecimentos, sobretudo os conhecimentos sobre empreendedorismo, muito mais do que técnicos, porque eu tenho certeza que técnicos você já tem condição total de trabalhar, considerando o fato de que você tenha feito um bom curso. Esse foi mais ou menos o tema da primeira aula. Se vocês quiserem assistir e se aprofundar nisso, tá aí no Face. O tema da segunda aula, da segunda live que eu fiz no dia 20, foi sobre os 5 erros, sobre 5 erros comuns que nós cometemos, que na verdade eu chamei de 5 erros mais um, onde o primeiro erro é acreditar. Eu vou escrever só a primeira palavra aqui, ó. Acreditar que o nosso trabalho é para todo mundo. Esse é um erro de acreditar. Quando a gente termina o curso de acupuntura, a gente se sente meio super-herói. Se você se identificou com isso, comigo não foi assim. Eu não me senti nada, eu não me identificava, eu não tinha resultado, eu demorei para a chave minha virar. E aí aconteceu aquela história de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque quando a chave virou, eu estava pronto, tudo começou a fazer sentido e começou a aparecer um monte de oportunidade profissional para mim, de forma muito legal, né?
Não vou entrar nisso agora, em outro momento talvez a gente fale sobre isso, mas eu acreditava, quando a chave virou, eu costumo usar a relação que eu me sentia o Batman. O Batman é o super-herói que não tem superpoderes, mas ele tem um cinto de utilidades. Então eu tinha os recursos terapêuticos no meu cinto de utilidades para serem usados de acordo com a necessidade, e achava que todo mundo precisava das coisas que eu tinha no meu cinto de utilidades. As pessoas até poderiam precisar, mas não me viam como o Batman, e muitos não queriam o meu trabalho. E isso gera frustração. Para isso, a solução para isso é encontrar um foco de público, identificar o que eu chamo tecnicamente de mosca interna, que é aquela parte central do alvo do jogo de dardos que vale mais. Eu preciso encontrar quem é o meu público, quem está afim de receber os recursos que eu tenho no meu cinto de utilidades, justamente para que eu não fique frustrado e fique dando flechada fora desse alvo, que vale menos, e isso me gerando frustração. Eu preciso treinar para atingir o alvo, e para isso existem técnicas, existem recursos. Então esse é um erro comum, acreditar que o nosso trabalho é para todo mundo. O segundo grande erro, eu vou escrever só a primeira palavra, é montar um consultório sem ter clientes. O que as pessoas fazem, é muito comum recém-formado fazer, é montar um consultório sem cliente. Isso é complicado porque ele aumenta dívida, ele aumenta despesa, ele se compromete com o aluguel, ele investiu, ele pintou, ele enfeitou e não está tendo o retorno que ele espera. E passa 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aquela frustração. Ele começa a tirar o dinheiro dele, se já não está tirando faz tempo, de outra forma de renda dele para manter aquilo ali, porque ele não fez uma avaliação do mercado, da região onde ele está. É muito comum pegar aquela salinha de algum amigo ou que vagou, né, de uma pessoa próxima ou de um parente no interior, isso é muito comum, e montar um consultório num local que não tem a menor relação com o perfil de público da mosca interna. Então esse é um erro muito comum. Eu costumo dizer que é melhor você perder um cliente por não ter local para atender do que ter um local para atender e não ter cliente, porque isso vai te gerar mais despesa e mais frustração, tá? Então esse é o segundo erro. Na live que está também no Facebook, a gente aprofunda um pouco e fala um pouquinho como resolver isso se você já está nessa situação. O terceiro erro comum, que eu acredito que não são os 5 maiores erros, são erros comuns, que eu acredito que a maioria das pessoas possa cometer, eu cometi todos esses. Eu acredito que é estipular um valor para se cobrar pelo trabalho sem referência, sem ter feito estudos ou custos do mercado da região onde eu estou. Justamente o que eu falei na questão de gestão aqui. Eu não sei qual que é o custo eu não coloco no papel os custos. Então eu não sei quanto que eu gasto de energia elétrica, eu não sei fazer essa conta, distribuir ao longo do mês, eu não sei quanto que eu gasto de material, e estipulo um preço aleatoriamente, sem ter feito nenhuma pesquisa, nenhum trabalho, nenhuma análise. E aí eu fico sabendo que tem alguém cobrando tanto, que outra pessoa cobrando outro tanto, eu faço uma média disso. Se eu sou mais experiente, eu cobro mais caro; se eu sou menos experiente, eu cobro mais barato para me tornar conhecido. Então eu não adoto uma referência para montar o valor do meu trabalho. Então eu vou pôr aqui, ó, estipular valores sem referência. Esse é um erro muito comum. O quarto erro, que é muito comum, que eu vejo muitos profissionais cometerem, é divulgar técnicas ao invés de divulgar benefícios das técnicas. O que eu vejo aqui, muito comum, é os profissionais divulgando assim, ó: eu trabalho com aurícula, eu trabalho com ventosa, eu trabalho com aurícula francesa, aurícula chinesa, eu trabalho com laser, eu trabalho com massagem, florais, e ficam dando aulas sobre a técnica nas redes sociais. Pessoal, sabe o que o seu cliente quer? Ele quer curar dor de cabeça. Não importa como, desde que seja uma linha de trabalho a qual ele se identifica, de forma natural.
Ele não quer saber se a ventosa é de vidro, se a ventosa é de plástico, ele não quer saber se a aurícula é francesa, se a aurícula é chinesa. Ele quer o resultado, de preferência, rápido e da maneira mais barata possível. Então você tem que encontrar uma maneira de explicar para o seu paciente o que você vai fazer quando ele estiver lá, mas principalmente atraí-lo pela sua capacidade ou pela capacidade dos recursos que você tem no seu cinto de Batman. Entende onde eu quero dizer? Então pare de divulgar as técnicas e comece a divulgar os benefícios das técnicas. Isso pode te trazer muito mais retorno. Essa é uma opinião minha, ok? Quero deixar isso bem claro. Na live isso está aprofundado, na segunda live. E o quinto e último erro aí, né? O quinto e penúltimo erro, porque são 5 mais 1, eu vou colocar aqui colher, né? Que na verdade não é nem colher, é desejar, colher sem plantar. O que acontece é que as pessoas querem ter resultado antes de plantar. Elas querem serem reconhecidas, valorizadas, mas não querem mostrar do que são capazes. Esse é um problema complicado porque tem relação com o que eu chamo de momento Y. Eu não sou da geração Y, talvez alguns de vocês aqui sejam, talvez alguns de vocês aqui não sejam. A geração Y é aquela que quer tudo para ontem, né? Tem um aprofundamento sobre isso muito legal num livro chamado Pessoas de Resultado, de um autor chamado Luiz Fernando Garcia, um livro muito legal. E na verdade, pessoal, a geração Y, essa geração que quer mandar uma mensagem, que a gente vive esse momento Y, quer mandar uma mensagem e se a pessoa não responde na hora, isso aumenta a liberação de cortisol no nosso organismo. Assuma para mim quem nunca sentiu isso, né? Você manda uma mensagem, principalmente se tem o ícone de visualização, a pessoa visualizou e não respondeu. Se você quiser infartar uma pessoa, visualizar a mensagem dela e não responder. Isso gera um mal-estar e a gente está nisso. E isso reflete no nosso trabalho. A gente quer ter resultado sem mostrar o que é capaz de fazer. Que de certa forma vai ao encontro de divulgar os resultados do trabalho, desde que você consiga esses resultados, óbvio. Porque eu estou partindo do pressuposto que você tem uma capacidade profissional boa. Se você não tem, aí você tem que ir lá e estudar e aprender, né? Então as pessoas têm que entender, algumas pessoas têm que entender que as coisas demoram um pouquinho para acontecer antes demora um pouco mais do que elas pensam. Você precisa plantar primeiro para poder colher, tá bom? O quinto mais um, né, o sexto errinho que eu me recordei depois que eu poderia ter falado, é o fato de misturar, que é um erro de gestão, né? Que é o fato de misturar as contas pessoais com as contas profissionais, né? Esse é um erro muito comum de gestão que nós da área da saúde normalmente cometemos, né? Você tira daqui, põe ali, não sabe de onde está tirando, então você não tem uma visão, você não sabe qual é o faturamento do seu trabalho. Pessoal, esses foram os 2 temas que eu falei nas 2 lives, tem todo um aprofundamento. Vamos ao tema de hoje, quem quiser se aprofundar, assista às outras lives, tá? E aqui nós vamos ao tema de hoje, os 7 passos para o sucesso, né? Pessoal, tudo isso que eu estou falando está interligado, né? E uma coisa acentuando e aprofundando a outra. Eu acredito, eu vou pedir para vocês relevarem a minha capacidade de desenho, porque eu sou acupunturista e não desenhista. Mas eu acredito que assim, 3 pilares sustentam, e isso não é uma... Como é que eu vou dizer? Isso não é um privilégio da nossa área, isso é meio geral, né? Pronto, mais ou menos isso aqui. 3 pilares sustentam qualquer negócio bem sucedido. O primeiro pilar, no meu ponto de vista, é a qualidade. Qualquer negócio precisa ter qualidade.
Então parte-se do princípio que o negócio, para ser bem sucedido, ele tem que ter qualidade, né? Senão, de cara, esse é o primeiro pilar que precisa ser construído. Então eu estou partindo do princípio que você tem qualidade no seu trabalho e você não está tendo sucesso, não é por causa disso. Eu acredito sinceramente que hoje um curso de acupuntura bom no Brasil vai te dar uma qualidade mínima, que você talvez não tenha ainda, seja experiência, mas qualidade. Se você tem mais tempo de formado como eu, se você não tinha qualidade, mas está nessa área até hoje, insistindo e gosta e ama, provavelmente você tem qualidade, porque você foi buscar essa qualidade em outros locais, em outros ambientes. Então eu acredito que essa que é a parte técnica do trabalho, né, que é a mais frágil inclusive do tripé do empreendedorismo de sucesso, mas essa é a que a gente mais investe. Então eu acho que no Brasil esse não é um problema nosso. O segundo pilar que sustenta o negócio é o fato de ser acessível. Acessível não só sob o ponto de vista financeiro, mas acessível sob o ponto de vista de atender, de acolher as pessoas. Eu vou pôr acessibilidade. Em todos os aspectos, acessibilidade. Em todos os aspectos. Quero dizer o seguinte, por exemplo, o iPhone é um equipamento de muita qualidade, só que a sua acessibilidade é limitada. Ao mesmo tempo, ele tem um público-alvo. Então, o iPhone, que é um produto de alta qualidade, é acessível ao seu público, senão o seu público não compraria. Outra coisa, de acessibilidade da Apple, por exemplo. Se você tem um problema nesses equipamentos, ao ligar lá, o atendimento é excepcional. Se você tem um iPhone, um equipamento da Apple, e não ligou ainda no atendimento da assistência técnica, né, oficial deles, ligue e você vai se surpreender com a qualidade desse atendimento. Pessoas acessíveis. Acessibilidade, é fácil de te encontrar? Você responde e-mail, você responde mensagem, você tem WhatsApp, você tem telefone. Vou dar um exemplo, o seu público é um público de pessoas mais velhas, né? Senhoras de 70, 75, 80 anos. Acredito que a chance dessas senhoras utilizarem o WhatsApp para marcar uma consulta com você seja bem menor do que o telefone. Ao mesmo tempo, o seu local de trabalho é acessível para que essa pessoa de 80 anos chegue até esse local e tenha estacionamento fácil, ou ela tem que subir uma escada. Então, eu acredito que essa acessibilidade envolve tudo isso, questão financeira, ser acessível no tocante ao contato, a pessoa conseguir te encontrar. É aquele produto de qualidade, mas você não encontra, sabe aquela coisa? Nossa, adoro, tem um livro maravilhoso de acupuntura, mas está em falta, não consigo comprar, não é acessível. Ou seja, isso não gera sucesso, né? E o terceiro pilar, que para mim sustenta uma carreira de sucesso, é a empatia, que é o fato de conhecer o seu público e dar para o seu público o que ele espera. Naturalmente você vai dar o que você quer dar, mas conciliando com o que ele espera e não querendo forçar as coisas, como eu já fiz, forçando tratamentos. O paciente não queria e eu, não, vamos fazer. É óbvio que deu errado. Então, a gente precisa conhecer o nosso paciente, a gente precisa conhecer o nosso cliente e falar a linguagem dele. Eu acabei de chegar da China, pessoal. É muito interessante, porque é a quinta vez que eu vou para a China e eu fui vendo a China mudar, a China evoluir. Hoje a China está super ocidentalizada e agora eu tive uma conversa fluente em locais de comércio em português. Porque o chinês, que às vezes não tem ali um estudo superior, um estudo de alto nível, ele fala a minha língua. Que é coisa mais empática do que isso, ele fala a minha língua, ele identifica, ele sabe coisas que eu gosto, já me apresenta isso. Então a gente precisa aprender a falar a linguagem do nosso cliente. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é o seguinte. Isso vai ao encontro do primeiro erro que a gente comete, essa história que eu vou contar. Eu falei que o primeiro erro, que não é que a gente comete, que são mais comuns,
é o fato da gente não achar que o nosso negócio é para todo mundo, né? E falei também sobre a mosca interna, que é o fato de identificar o nosso público e saber do que ele gosta, do que ele não gosta, para identificar esse possível cliente. Quando eu falei que aquela história de que o discípulo está pronto, o mestre aparece, hoje tem surgido para mim muitas coisas sobre empreendedorismo, para aprender sobre isso, para estudar sobre isso, história sobre isso, e caiu na minha mão, assim, na minha visão, a entrevista que a Anitta, aquela cantora brasileira, deu em Harvard. E eu me surpreendi. A Anitta, eu não sou público dela. Eu sou super eclético com música, não tenho preconceito nenhum com música, mas naturalmente tenho as minhas preferências. A Anitta não é um estilo de música que eu ouço com frequência, não coloco para ouvir, ouço quando está tocando, óbvio, conheço, sei quem é e vejo muito, porque ela tem uma mídia muito forte, mas não é minha preferência. E eu assisti a entrevista da Anitta em Harvard e eu fiquei completamente encantado com a capacidade empreendedora daquela mulher, e eu não sabia e descobri que a carreira inteira dela é controlada por ela, porque ela tem os 3 aspectos que geram estabilidade numa carreira de sucesso, que é a visão, que é a parte administrativa, gestão, e que é a parte técnica, que ela é uma boa cantora ao que ela se propôs, né? Então, para o público dela. E aí, nessa entrevista de Harvard, eu vi que ela estava assinando um contrato com a Netflix para montar um documentário sobre a carreira, sobre a vida dela. E hoje, um pouquinho antes dessa live aqui, eu comecei a assistir o documentário dela. Eu não sei se o documentário é bom, assisti só o primeiro, mas é impressionante como ela estudou quem ela quer atingir. Que hoje é uma carreira internacional, que ela almeja, e ela aprendeu os idiomas, foi atrás dos empresários dessa região, estudou sobre o local, e é isso que falta pra gente. A gente acha que só aprender técnicas de acupuntura são suficientes para os clientes virem até nós. Por quê, pessoal? Porque aqui agora entram os 7 passos, que eu diria que são as 7 amarras, que vão sustentar esses 3 pilares aqui. E a primeira das amarras, que eu chamo de radar. Você precisa identificar quem você quer atingir para entrar no radar dessa pessoa. E foi isso, e é isso que a Anitta fez. E todos os depoimentos de empresários e produtores falam sobre a capacidade que ela tem de ir atrás do público, aprender a linguagem do público para atingir aquele público, e ela entra no radar daquele público. É exatamente isso que você precisa aprender. Se você quer atender a classe A, você precisa entrar no radar da classe A. Se é a classe B, entrar no radar da classe B. Se é o grupo de senhoras que faz ginástica em determinada região, você precisa aprender como entrar no radar daquelas pessoas e atrair essas pessoas até você. Então, para mim, o primeiro passo é radar. Isso passa por um estudo do seu possível prospecto, do seu possível cliente. Para mim, a segunda amarra é o contato. Como que essa pessoa te encontra, que vai ao encontro da acessibilidade, potencializando isso? É por WhatsApp? É por telefone? É pessoalmente? Como que essa pessoa faz o contato? Você está acessível em com todas as possibilidades? É Facebook, é Instagram? Responde mensagem, não responde mensagem? Atende telefone? Se é você que atende, se não é outra pessoa que atende? Porque isso vai ao encontro do terceiro passo, que é o acolhimento. Como que você acolhe aquela pessoa que quer você? Você tem um produto de qualidade, você é acessível, você conhece essa pessoa, sabe o que ela quer, mas o seu atendimento é péssimo. Você não atende o telefone, você vai lá, não tem horário para você receber esse cliente. Ou é aquela coisa que você liga para uma assistência, você liga atrás de um produto que você está muito afim, não consegue comprar porque você não é bem acolhido, você é maltratado.
Como que é que você recebe esse paciente? Se você tem uma secretária, como que essa secretária recebe o paciente? Ela fala a mesma língua desse paciente? Ela entende o que esse paciente fala? Esse paciente entende o que ela fala? Ou você mesmo? E aqui a gente passa... Vou dar um outro exemplo. Disney, por exemplo. Vamos sair da Apple, vamos para a Disney. A Disney, eu entrei no radar da Disney, lógico, né? Eu busco diversão, busco alegria, busco felicidade. E ouço falar muito bem, esse é o último passo, e a gente vai falar sobre isso. Entrei em contato ou com empresas de turismo, ou diretamente com alguma empresa que represente a Disney, de uma maneira ou pela internet ou por telefone, seja onde for, e sou super acolhido, eles me recebem de forma maravilhosamente bem, ou uma empresa aérea, qualquer exemplo serve para isso. Vem o próximo passo, que eu chamo de encantamento. Encantamento. Que é o primeiro atendimento propriamente dito. Como que você atende esse seu paciente? Eu costumo dizer que de cara você tem que encantar esse paciente. Você tem que tentar resolver o problema dele ali, naquele momento, de uma forma que ele saia surpreso e encantado. Com alguma técnica, com algum recurso, com algum acolhimento dentro do processo de atendimento. Você precisa gerar encantamento nesse paciente. Existe um estudo que mostra, é o chamado estudo, me fugiu a palavra, a prospecção 333, né, a relação 333, né, que diz o seguinte: para cada 3 pessoas dispostas a falarem bem de um serviço ou de um produto, existem 33 pessoas dispostas a falarem mal. E essas 3 pessoas que falam bem não falam bem de um atendimento comum. Elas falam bem de um atendimento extraordinário. Então, esse encantamento aqui tem que ser extraordinário. Quais são os valores agregados que estão inclusos nesse seu primeiro atendimento que possa gerar encantamento? E aqui vem o próximo passo, que para mim vai gerar os outros. Nós falamos aqui em 4 passos, são 7 ao todo. O 5º passo, para mim, eu chamo de namoro ou relacionamento. Esse namoro é que vai gerar os outros 2 próximos passos. Por quê? Porque você encantou esse paciente com algum recurso terapêutico e aliviou a dor dele na hora, por exemplo. A enxaqueca, você utilizou uma técnica como o INSA, que é uma técnica que... Eu estou dando um exemplo de uma, você pode utilizar 1000 outras. Isso é muito seu, né? O seu cinto de utilidade, você pode utilizar o que quiser. Eu gosto muito dessa técnica, porque ela promove esse encantamento de resposta imediata. Esse é um dos recursos que eu uso. Só que no namoro, para a pessoa se encantar e casar com você, e gerar os outros 2 passos, que para mim, já vou adiantar quais são os outros 2 passos, que é a fidelidade e a indicação. É no namoro que essa pessoa torna-se fiel a você. O que eu quero dizer com isso? Você tem que falar a verdade para ela. Essa sua dor diminuiu agora, mas ela vai voltar. E é preciso que você dê sequência nesse tratamento. Porque senão não adiantou nada o que você fez aqui. Esse é um processo onde você está sendo sincero, você encantou, e você pode encantar mais ainda porque você falou a verdade. E isso vai fazer com que a pessoa fidelize-se a você, principalmente se aconteceu o que você falou, você contando a história, você contando o objetivo, contando o motivo pelo qual você fez aquilo e por que isso pode voltar. E da fidelização, naturalmente, gera a indicação, que é a ideia da Disney, por exemplo, que eu entrei no radar da Disney. Por quê? Porque me indicaram, né? Um exemplo bizarro, porque todo mundo que vai para a Disney indica a Disney, né? E todo mundo que tenta um contato consegue, e todo mundo que vai para lá é bem acolhido, todo mundo que vai para lá fica encantado, passa a ter um relacionamento e vê a realidade. Isso gera fidelidade e o desejo de voltar sempre e naturalmente indicar. Então a gente precisa
aprender a colocar essas coisas. Pode ser que você tenha um desses passos muito bem trabalhado, pode ser que você tenha um menos trabalhado, então são coisas para você desenvolver na sua carreira, na sua profissão, são dicas que eu dou para que você consiga desenvolver isso, desenvolver esse processo, tá? Pessoal, a hora passa rápido, né? Eu prometo que eu já estou finalizando, tá? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que desses estudos que eu realizei, e isso eu venho fazendo há alguns anos, e esse ano isso se concretizou de uma forma muito legal, eu pensei assim, gente, eu preciso criar uma forma, uma maneira de que isso passe para outros profissionais, justamente com a ideia de crescer a nossa profissão. Foi a partir daí que eu acabei desenvolvendo um curso online, porque eu dou aula todos os finais de semana, então eu não tenho tempo, né, horário para montar um curso. Aí eu acabei montando um curso online chamado Acupunturista de Sucesso, onde a gente trabalha cada um desses aspectos com atividades práticas, com técnica, onde a gente faz abordagens para colocar em prática. A gente fala sobre gestão, a gente fala sobre plano de negócio, a gente fala sobre meta, como criar meta, como encontrar a sua mosca interna, a gente fala sobre propósito, a gente fala sobre inovação, sobre criatividade, tudo trazendo para a nossa área. É um curso específico para a nossa área. Eu fiz o lançamento desse curso 2 vezes esse ano e agora eu vou fazer o 3º lançamento desse curso e seguindo a onda dessa Black Friday. E eu vou seguir essa onda só, pessoal, qual é o meu objetivo? Isso aqui não é para todo mundo, não é para todos os profissionais. É o primeiro dos erros que eu cometeria, acreditando que isso é para todo mundo. Isso é para quem está afim, isso é para você que está aqui até agora. Algumas pessoas entraram, outras saíram. Na minha cabeça, isso aqui tinha que estar lotado de profissionais, mas não está. E é por isso que isso é para poucos. E é por isso que o sucesso acontece para poucos. E aí, pessoal, justamente porque eu quero fazer um lançamento sem especulação e sem curiosos, eu criei um grupo no WhatsApp e eu vou fazer uma promoção única e exclusiva para quem estiver nesse grupo. É uma lista VIP, é um grupo VIP de profissionais que vão receber esta oferta única e exclusiva lá, e eu vou a partir de amanhã explicar para as pessoas como vai funcionar isso. Essa oferta eu só vou fazer na quarta-feira, mas amanhã eu vou começar a explicar. Então, se você tiver interesse, é legal que você entre nesse grupo. Existem 2 maneiras de você entrar nesse grupo. Uma delas é clicando no link da biografia do perfil. Faltou só eu escrever uma palavrinha aqui, ó. Os pilares sustentando o seu sucesso, tá? Desculpa, eu acabei esquecendo. Se você quiser entrar na lista VIP, basta você clicar no link da biografia do perfil do Instagram e dar uma roladinha na página do Face, que também tem um link lá, você vai ver onde eu faço a divulgação, ou então mandar um WhatsApp para mim, para o número 35 98 713 2382. Manda um WhatsApp para mim e fala que você assistiu essa palestra e que você quer participar da lista VIP. Eu vou incluir você no grupo e amanhã eu começo a divulgação desse trabalho, de como vai ser feito, uma promoção única, exclusiva, inédita, eu nunca fiz isso, uma coisa muito compensadora mesmo. Eu acho que vale a pena. Se você quiser se aprofundar, manda um WhatsApp para mim e fala assim: eu quero participar do grupo VIP, eu quero participar da lista VIP, eu vou mandar o link para você e amanhã eu explico tudo como que vai funcionar essa situação, tá bom? Eu vou dar uma passada aqui agora porque eu não vi as mensagens, eu foquei na aula, e eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram, no que vocês
abordaram e vou ficar aqui mais um tempinho para tirar algumas dúvidas caso alguém queira conversar comigo, tá bom? Vamos lá então. Vou ler, deixa eu tentar ler aqui no Insta, é mais fácil. No Face eu apanho um pouco aqui com as mensagens que já passaram, né? Então o pessoal falou aqui os locais onde são, muito orgulho para mim ter todos vocês de fora e me ouvindo mesmo assim, é uma coisa muito legal. Deixa eu ver aqui, que eu já vi que tinha umas perguntas e eu me perdi. A Bruna aqui já falou, eu já tá no grupo. A Janaína, muito bom. A Fabiana, curso sensacional, já fiz, vale muito a pena, que legal, depoimento, agradeço, muito bom. Pessoal, digitem dúvidas aí que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Eu vi que tinha algumas dúvidas aqui no perfil do Face. Eu vou pedir para digitar de novo, se alguém tiver aí, alguém que queira. Porque rodou a página e eu não consegui ver as perguntas. Só quando eu publicar de novo aqui. O Albertino também já estou no grupo. Legal, Albertino. Muito top. O Thiago, boa, professor. Obrigado por essa live. Eu que agradeço, Leda, a sua presença. Parabéns pelo seu interesse, tá? Muito legal. As coisas acontecem para quem vai atrás, para quem tem interesse, né? O lance do radar, né? Quando você... ou você liga o seu radar, ou entra no radar de alguém, as coisas começam a acontecer, né? Seria bom se você fizesse uma live contando sua trajetória profissional para nos motivar. Ô Betisa, do fundo do meu coração, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu só temo que isso não seja tão atraente para todo mundo, e é por isso que eu preferi dar um conteúdo, né? Acho que travou aqui no Insta. Uma pena, Betisa. Mas assim, eu continuo gravando aqui no Facebook e depois vocês assistem nele, né? Eu até poderia fazer, seria um prazer imenso para mim, mas eu acho que conteúdo vai atrair mais as pessoas. Posso contar um pouquinho disso, sim. Eu posso dizer que hoje eu sou bem feliz, bem satisfeito com o que eu consigo profissionalmente. Eu não vou falar conseguir porque eu espero não parar tão cedo. Eu amo atender e eu gosto de atender muita gente, e eu atendo muita gente. Então, e isso eu aprendi a fazer isso, eu não sabia. E eu te garanto que não tem a ver com capacidade profissional. Eu acredito que a gente não seja tão diferente nesse aspecto. Talvez de posicionamento sim, mas de capacidade profissional eu tenho certeza que não. Tá? Uma pena, caiu, travou aqui acho que voltou. Janaína, como podemos fechar valores dos nossos atendimentos nos baseando em pesquisas da nossa cidade? No interior, por exemplo, onde os valores são bem abaixo do justo, como proceder para ter pacientes? Ô Janaína, eu vou te contar uma situação. A primeira coisa que eu acho é primeiro você mostrar do que você é capaz, né? Quando você fala os preços bem abaixo do justo, todo mundo, o brasileiro principalmente, né? O brasileiro ele quer andar de primeira classe, mas ele não quer pagar a primeira classe nunca. Sabe por quê? Porque ele nunca experimentou a primeira classe, ou porque ele não é o público para a primeira classe, porque quem é público para a primeira classe topa pagar. Eu vou pedir um momentinho só para retomar a transmissão no Instagram. Pera aí.
Infelizmente eu tive uma falha técnica aqui, que não foi possível dar sequência. Bom, voltando. Então, Betisa, o que acontece? Se você acreditar que não está sendo justo, é porque você provavelmente não conseguiu que o seu paciente veja o valor do que você faz. E aí tem várias possibilidades para isso. Primeiro, ou você vai atrás dele e tenta mostrar para ele, persuadi-lo do quanto vale o seu trabalho, ou você conta a sua história. Por exemplo, não sei se você já fez degustação de vinho, mas quando você vai fazer uma degustação de vinho, é imprescindível saber a história daquele vinho. E isso, todo sommelier faz questão de contar. Então ele conta que aquela uva foi colhida numa determinada época do ano, numa determinada região, e aquilo deu valor para aquele vinho. Então é importante que você tenha a possibilidade de apresentar o valor do seu trabalho, contando a história dele, contando a importância disso. E isso pode fazer com que o paciente valorize. Às vezes ele não está dando valor porque ele não é a moça interna, ele não é o público ideal para você. E aí cabe a você procurar esse público ideal. Ou principalmente, vem a parte mais importante aqui do que eu vou dizer, educar o seu cliente. Educar o seu cliente. Quando eu disse que as coisas aconteciam para quem a chave virava e o discípulo, quando está pronto o mestre aparece, eu estava indo para Florianópolis e abri a revista da Azul e lá estava a entrevista do diretor-geral da Salton no Brasil, na verdade da Shandong, e ele estava contando uma história onde ele dizia que o Brasil não tinha nenhuma característica de tomar vinhos, de tomar espumante. Hoje a Shandong, né, é um símbolo de festa, de comemoração. Mas ele conta que ele foi educando os brasileiros. Antigamente passava nas mesas, só tinha garrafa de uísque, o espumante ficava a noite inteira. Hoje em dia numa festa, se passar o espumante ou o champanhe, né, o espumante Shandong primeiro, acaba e sobra o uísque. E agora ele está educando o público dele a colocar uma pedra de gelo no Brasil, porque ele fala que o Brasil é um país muito tropical e que cabe isso, né? Ele é um italiano. Então, isso faz com que as pessoas valorizem o Shandong e topem pagar mais caro. Ou seja, sabem, ele fez o estudo do público, ele contou história, ele educou principalmente. Então, quando você sabe a história, quando você é educado, você topa pagar o valor daquilo. Então é importante que a gente encontre essa forma para que a gente convença o nosso paciente com relação a isso também. Tá? Eu espero que essa mensagem chegue até você, Betisa, que estava aqui no Insta, mas infelizmente foi pausada a transmissão e eu espero que você consiga ver essa mensagem no Face, que eu vou compartilhar isso aqui. Tá? Professor, que dia começa o curso? Eu vou avisar tudo isso amanhã. Então, Tiagão, manda uma mensagem para mim. Se você já não está no grupo VIP, eu mando o link para você participar. Naturalmente são poucas vagas, porque é uma proposta muito grande e eu não podia fazer isso muito, né? A Patrícia, como sempre, uma live muito proveitosa. Que legal, Patrícia, obrigado. E eu espero para a gente marcar a nossa consultoria, tá? A Patrícia está fazendo o curso Acupunturista de Sucesso e um dos bônus do curso é uma consultoria comigo para a gente avaliar a sua realidade profissional, e amanhã eu vou explicar tudo isso, tá bom? Uma pena que acabou essa transmissão, uma pena mesmo. Bom, pessoal, ó, eu vou ficando por aqui. Eu aguardo o contato de vocês, para quem tiver interesse, eu estou à disposição. Se quiser colocar perguntas aqui embaixo, depois que essa live terminar, eu vou responder.
Eu vou colocar o link aqui agora também, já, para quem quiser clicar nesse link e entrar para o grupo VIP, já está aqui facilitado, tá? E eu aviso quando será a próxima live, talvez amanhã ou depois, não sei, o que vocês acham? Para a gente falar mais sobre isso, né? Tá aí, tá bom? Se você ainda não está no grupo VIP, está aí o link. Pessoal, boa noite, 9h05 já, eu espero que vocês tenham um ótimo final de domingo, vamos pra cima, vem pro grupo VIP, vamos falar sobre empreendedorismo e vamos crescer na carreira. Tô arrasado que a transmissão caiu e eu espero muito, Betisa, me dá esse feedback, que você tenha ouvido a minha resposta e que se tiver mais dúvida, por favor, pergunte de novo, tá bom? Uma boa noite, eu te espero no grupo VIP pra gente começar esse movimento forte que não tem mais volta. Boa noite, até mais!